Olá, boa tarde. Estamos começando a nossa 104ª Quinta Técnica. Sejam bem-vindos. Hoje estamos começando, como temos feito nas últimas semanas, às 18 horas. Mas eu queria informar que a partir da semana que vem, a pedidos, nós vamos estar voltando para o nosso horário, que é o horário que começamos a Quinta Técnica, que vem a ser 15 minutos após o fechamento dos mercados. Hoje os mercados estão fechando 5 horas, então, a partir da semana que vem, iremos começar às 5h15. Entretanto, nós vamos estar em outro endereço. Para você que já nos assiste a partir do Terminal Enfoque, clica o link que nós publicamos no Terminal Enfoque, não existe mudança nenhuma. Mas para você que não nos acessa a partir de um link, você deve acessar a nossa página, que é o nosso site, e que é constop.com.br. Então você acessando o site da Constop, você vai estar com o vídeo já publicado na homepage do site da Constop. Constop com M de Maria, www.constop.com.br. E existem alguns parceiros nossos que vão estar embutindo esse nosso vídeo em tempo real nas suas páginas. Então nós também vamos estar com a Quinta Técnica no site de outras empresas. Mas, para não ter dúvida, constop.com.br e começamos 5h15. Muito bem, então vamos começar a analisar os mercados. Tem uma mensagem do Mazagão aqui dando boa noite ao professor e amigo Fausto. Muito obrigado, Marcos. Marcos Mazagão, que nos sucede aqui no canal Pregão ao Vivo da XP. Muito bem. Então, pequeno ajuste aqui no nosso Zoom e vamos passar a analisar o índice Bovespa nominal. Rompemos a reta de resistência? Me perguntou um amigo hoje. Não, eu acredito que não. Por outro lado, vejam, essa reta é uma retinha, né? Uma pequenina reta, ela tem uma importância pequena em termos de análise técnica, até porque se ela for rompida, ela projeta apenas correção Fibonacci dessa queda, que seria projeção a 58 mil pontos para o primeiro número Fibonacci, que é praticamente onde nós quase que estamos, né? Hoje atingimos 57 mil. Então, por isso a importância muito pequena dessa reta. Quer dizer, é lógico que ela poderia projetar 60 mil pontos, e eu acho que projetaria se esse último topo fosse rompido, houvesse um rompimento convincente desse último topo do mês de junho. Mas eu acho que não vai ser o caso em função do que estou vendo acontecer hoje com o Bovespa e também com o que nós vamos ver que aconteceu com o S&P. Essa grande sombra superior hoje dá amostras de que os preços estão sentindo essa resistência aqui dos 56.500, 57 mil pontos. E isso também, essa característica de arrasto aqui desses últimos dois candles também leva a crer que esse movimento de alta está perdendo a força. Ele foi bastante esticado e acho que o mercado está cansado, devemos ter uma correção aí. Portanto, nosso viés é de estável para baixa no curto prazo. Médio e longo prazo, continuamos com nossa análise, principalmente de longo prazo, não mudou absolutamente nada.
já que nós entendemos essa acumulação como sendo uma acumulação que deverá dar continuidade a esse movimento que a precedeu. Entendemos que nós estamos entrando numa onda impulsiva de baixa. Na verdade, nós entendemos que o ciclo de alta começou, quer dizer, o ciclo de mercado começou com a eleição do presidente Lula, aqui em 2002. Nós tivemos 3 movimentos de alta que fizeram as ondas 1, 2, 3, 4, 5. Subprime foi onda A, onda B, e nós entendemos que estamos no meio da onda C. Já tivemos a onda 1 da C, esse processo todo foi a onda 2, né? Então, para a gente ver só a tendência de baixa, isso aqui teria sido a onda 1, isso aqui teria sido a onda 2, e agora nós estaremos na onda C, e estaríamos na onda C, que é uma onda impulsiva, composta de 5 ondas. Nós estamos dentro da onda 1, da onda C, no nosso entender. Então, dentro da onda 1, que é uma onda impulsiva, nós temos 5 ondas, né? Então, essa aqui teria sido a onda 1 da 1, a 2 da 1, 3 da 1, 4 da 1, e agora nós iríamos para a onda 5 da onda 1. Depois vamos ter a onda 2, que é uma correção maior um pouco. Depois vamos ter a onda 3, depois a onda 4, depois a onda 5. Vamos ver se a gente... o tempo, logicamente, vai estar dizendo se essa nossa leitura dos mercados está correta ou não. Mas, de qualquer maneira, esquecendo o Elliott, isso que está acontecendo agora nos parece que tem toda a característica de que deverá dar continuidade a esse movimento de baixa. O fato de nós já termos tido 2 topos e 2 fundos faz dessa acumulação uma forte concorrente para ser uma espécie de retângulo, vamos dizer assim. Uma espécie não, um retângulo, né? É uma espécie porque eventualmente se os preços fizerem isso e isso e isso e isso, eventualmente nós vamos passar a chamar isso aqui de triângulo descendente. Isso pode acontecer. Então nós vamos estar acompanhando e vamos ver. Por enquanto entendemos que isso é uma acumulação de continuação e que esses fundos aqui hoje a 52.500 vão ser rompidos e que os preços vão cair para teste do fundo, desse fundo aqui que foi causado pelo rebaixamento dos Estados Unidos em agosto do ano passado. Que está a 48 mil pontos. Vamos ver o que o índice Bovespa futuro está dizendo sobre o que nós estamos vendo aí no índice Bovespa à vista. Eu achei que eu estava no índice futuro, mas não, estava vendo o Nasdaq, que eu já vou mostrar para vocês já já. Então, vamos lembrar, no índice futuro nós entendemos que estamos no meio de um ciclo. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5 ondas impulsivas. Os preços saíram aqui desse mega fundo que nós observamos no gráfico do índice futuro e foram até esse mega topo. Tivemos a queda do subprime, que foi a onda 1, a onda A. Esse processo foi a onda B e nós estamos na onda C. Já tivemos aqui a onda 1, aqui fica um pouco mais claro essa onda como sendo onda B, A, B, C, B, e agora nós entendemos que estamos na onda 4 da onda 1, da onda C de longo prazo. Então, de novo, essa acumulação tem toda a característica de que deverá dar continuidade a esse movimento de baixa. E eu esqueci de fazer a ressalva, a gente sempre é bom pensar em fazer as ressalvas, né? Volto então para o índice à vista para mostrar que se 57.500 for rompido, se tivermos um bom rompimento de 57.500, os preços devem caminhar para o teste da sua próxima resistência a 60. Mas vejam, ainda que isso aconteça, se os preços forem para 60, eles ainda estariam
Eu ia dizer que eles estavam abaixo dessa reta aqui, mas eu acho que não vem ao caso, né? 60 mil pontos, nós temos um nível de resistência, então isso pode sim, eu não acredito em função dessa movimentação de hoje, mas é possível que esse nível seja rompido, mas isso anularia essa nossa análise de viés de baixa de curto prazo, mas não anularia a nossa análise de médio e longo prazo, que continua sendo e continuaria sendo de baixa. Antes do mercado romper os 60 mil pontos, então eu creio que a nossa análise de médio e longo prazo fica intacta. Nossa análise de longo prazo, com certeza, e nossa análise de médio prazo também. Então, trazendo isso para o índice futuro, o rompimento desse nível importante de resistência aqui a 58 mil pontos no índice futuro provocaria uma alta mais acentuada e eventualmente até nós podemos até pensar, nós pensaríamos um bom fechamento acima de 58, nós pensaríamos nesse objetivo de alta que é 64, que é o objetivo dessa acumulação, que daí então passaríamos a chamar de fundo duplo. Poderíamos chamar de fundo duplo. Fundo duplo dessa baixa que projetaria correção de 0,618 em Fibonacci, mandaria os preços aí para 63, 64. Então, por enquanto não dá para a gente saber. Vamos aguardar aí, talvez essa semana a gente possa ter, essa próxima semana a gente possa ter uma ideia do que vai estar acontecendo com essa acumulação, se ela vai ficar mais bem delineada ou não. Então vamos ver lá fora como é que a gente pode perceber os mercados, e eu mostro aqui para vocês o gráfico do índice americano SP500 diário não indexado, que é o gráfico que a grande maioria dos participantes do mercado mundial de ações visualiza. Nós aqui indexamos o gráfico do Dow Jones, mas não indexamos o Dow Jones no CPI, mas não indexamos o S&P, porque gostamos de ver como a grande parte do mundo vê esse gráfico. Então, eu destaquei bastante nas últimas quintas técnicas que nós estávamos tendo o que eu achava ser a indicação, continuo achando, que eu achei ser a indicação da técnica da década, a indicação de análise técnica da década, que foi esse bull trap que nós tivemos após o rompimento dessa resistência importantíssima a 1360. Essa resistência é o fundo desse topo aqui de 2000, é o fundo desse outro topo aqui anterior à crise do subprime, e é o topo que antecedeu essa queda violenta pelo rebaixamento dos Estados Unidos em agosto e outubro do ano passado. Então os preços romperam esse nível e desromperam esse nível. E isso eu considerei muito baixista. Posteriormente, na semana passada, eu comentava que os preços tinham chegado até esse nível e caíram a partir desse nível. Eu considerei isso também bastante importante. Mas nós tivemos um fator fundamental novo essa semana, que foi a resolução dos países europeus de permitir com que os empréstimos fossem feitos diretamente para os bancos. E isso deu um otimismo no mercado que provocou esse rally. Mas vejam, chegando nos 1360, os preços derivaram. Eles derivaram no sentido da tendência, isso é baixista, é a formação que a gente chama de deriva. E nesse momento o S&P está negociando a 1362,50. Ele voltou, bateu no 1360, mas vejam a figura dele no intraday. Não está muito bonita. Ele fez um topo aqui no 1360, depois fez um topo quase no 1370, depois fez outro topo a 1375, quer dizer, a gente já vai percebendo
topos menores aqui, né? Menos disposição, menos gás dos comprados. E isso aqui é a deriva que ele estava fazendo. A gente pode colocar isso aqui assim, mais ou menos, né? Então, em função dessa deriva, eu estou baixista no S&P. Eu acho que as chances é que o S&P entre para baixo de 1.360 e, como eu já disse várias vezes, eu considero esse nível muito importante e os preços estão agora duelando com esse nível novamente. Se eles entrarem para baixo, isso irá confirmar uma vez mais essa análise que eu apresentei a vocês já há várias semanas, que é esse processo de que essa importantíssima resistência foi rompida e depois o mercado desrompe essa resistência, né? Justamente quando os touros estavam com a faca e o queijo nas mãos, eles não conseguem dar sequência a esse rompimento, os preços entram para baixo. Eu destaquei para vocês que quando isso acontece, estão com a faca e o queijo na mão porque estariam tocando ordens de stop, né? Todo mundo que está vendido no mercado americano de índice futuro está com ordens de stop logo acima desse nível muito claro de resistência que é 1.360. Então, quando esse nível é rompido, devia tocar as ordens de stop. Não só deve tocar as ordens de stop, como também o mercado passa a não ter mais as ordens de venda que se encontravam abaixo do nível de 1.360 e aí os preços devem subir. Quando isso não acontece é porque tem alguma coisa muito errada. Bem, eu acho que tem alguma coisa muito errada, eu acho que isso aqui me fala claramente que existe alguma coisa muito errada. Quem explica as coisas erradas é a análise fundamental, que não é a nossa praia, mas, enfim, se os preços agora voltarem a cair, depois de terem rompido de novo, terem conseguido, porque o que aconteceu ontem, vejam, foi um fechamento acima do 1.360, acima de 1.370. A resistência está claramente definida aqui a 1.360. O mercado rompe. Hoje já teve o que nós poderíamos considerar com um pouco de boa vontade, nós podemos chamar esses dois candles, né? Precisamos tirar o feriado de 4 de julho daqui do meio, mas esses dois candles nós podemos considerar uma nuvem negra, porque esse candle de hoje penetrou a metade do corpo real anterior. Nuvem negra é baixista. Então eu estou baixista no curto prazo no S&P e acho que em função disso o Bovespa vem junto para baixo. Vejam o Nasdaq, como também não está muito bonito não. Ele rompe. Eu tenho dito para vocês que semana passada disse que isso aqui era muito importante, que ele chegou nesse nível, que é essa resistência importante aqui, 2.640, e eu estou falando do Nasdaq 100, tá? Aí ele rompe esse nível na terça-feira, ontem foi feriado, e hoje nós temos um candle de indefinição. Ora, não é para ter indefinição hoje, né? Eu acho que só está faltando aqui, quer dizer, isso aí já é sinal amarelo, sinal super amarelo, né? E agora está faltando apenas um candle de reversão. Se nós tivermos um candle de reversão, aí, então, esse processo todo nós vamos chamar de estrela da tarde, e isso é muito baixista, né? Eu acho que isso também vai estar confirmando esse processo todo aqui, no sentido de que essa alta ou essa grande bandeira, que nós até poderíamos nos arriscar a chamar, né? Então eu acho que isso confirmaria esse processo todo como uma bandeira de baixa, uma grande bandeira de baixa. Então eu acho que o Nasdaq também está dando indicações de que esse nível atual não vai ser rompido, não. Rapidamente mostrar esse gráfico para vocês, que é Bovespa e Estados Unidos. Bovespa em verde, Estados Unidos. Nós temos dito aqui várias vezes, quero repetir, que nós estamos entendendo que isso aqui vai acontecer. Nós vamos ter um cruzamento desse processo. Os dois caindo, mas o Brasil eventualmente caindo mais do que os Estados Unidos. Vamos ver se isso acontece. Eu quero mostrar para vocês
algumas ações que a gente tem acompanhado e que fizeram parte das recomendações que nós fizemos nessa semana. Nós, por exemplo, recomendamos a venda de CEMIG. Vejam o gráfico de CEMIG. Ele está uma tendência de alta muito forte. Nós entendemos que ele extrapolou um pouco com essa alta, mas operamos no curto prazo em função de uma indicação de candlestick que foi essa deriva e mais essa indicação de especificamente, deixa eu destacar mais, essa indicação de Harami que nós tivemos quando os preços testavam o topo principal, que é esse topo aqui. Então, no teste desse topo, os preços deixaram essa indicação de Harami e agora eles estão fazendo o que nós entendemos ser uma deriva. Então, a gente está confiante ainda que isso deve cair. Nós também atuamos sobre companhia Hering, em que também fizemos uma venda. Essa é a situação, essa é a maneira como nós controlamos as posições que nós eventualmente assumimos ou recomendamos, né? E aqui tem, nessa linha vermelha, a gente tem quer dizer, a data e o valor que foi feita a venda. Aqui está o stop, aqui está o motivo da venda. Eu estou lendo aqui para vocês, nesse quadradinho, rompimento de bandeira de baixa e reta suporte de médio prazo. E aqui a gente especifica também o objetivo, base da deriva no gráfico mensal. Então, esse é o gráfico intraday, vou colocar no gráfico diário, para vocês poderem entender aqui o que estava sendo falado ali. Então, a bandeira que foi rompida foi essa. Nós vendemos, ou fizemos a recomendação da venda nesse dia, que foi dia 26, e os preços estão um pouco acima, mas hoje, pelo jeito, já... quer dizer, eles fizeram essa recuperação, nosso timing não foi o melhor possível, mas nós estamos com o objetivo a 20 aqui para a companhia Hering. Vejam que o nosso objetivo nem é primeiro número Fibonacci. Os objetivos que nós traçamos são sempre conservadores, né? Aqui tem um outro gráfico de outro ativo que nós recomendamos também, que foi o dólar. Deixa eu mostrar o gráfico diário. O gráfico diário, nós estamos altistas no dólar, da mesma maneira que nós estamos baixistas no índice, na bolsa, por conta principalmente dessa reta. Vejam que reta importante que foi rompida no dólar, né? Então nós estamos acompanhando para e passo essa acumulação que está acontecendo aqui, e o que nós vimos foi um engolfo nesse nível de suporte. Achamos muito importante essa indicação e então recomendamos a compra nesse dia do engolfo, que foi terça-feira passada. Ele começou a subir, hoje teve um candle de indefinição. Nós já mudamos o stop 2 vezes. Vejam como a gente marca nos gráficos e como fica no nosso controle, operando com o método enfoque, ou controlando as operações com o método com stop, perdão. Falei método enfoque, que era o nome antigo do método que nós temos hoje, que chama-se método com stop. Então essa linha azul é onde nós tomamos a posição. A gente põe ela no candle que nós tomamos a posição. Esse primeiro S é onde estava o nosso stop original. Aqui nós já mudamos o stop. E agora, hoje, nós mudamos o stop depois desse fundo, porque 2 fundos já nos deram condições de colocar esse stop para
uma posição que deixa essa nossa posição no lucro, né? Se os preços caem agora, toca o nosso stop e nós, então, essa posição teria sido liquidada a um preço superior ao da compra. E o objetivo é 2,110. Vejam aqui no longo prazo que o objetivo é o topo dessa acumulação. Também não há nenhum objetivo assim muito mirabolante. Todas essas posições são tomadas quando a gente tem pelo menos uma situação de fator lucro-prejuízo 3:1, ou seja, potencial de lucro pelo menos 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Nós temos clientes que usam as nossas recomendações, os alertas com stop, e que regulam a ferramenta que utilizam no Terminal Enfoque, a ferramenta que nós disponibilizamos gratuitamente no Terminal Enfoque. Eles regulam o seu risco, o seu método com stop, para aceitar as recomendações que nós fazemos e que no momento estejam indicando pelo menos um fator lucro-prejuízo de 4:1, ou 3,5:1, ou 3:1. Nós começamos usando 4:1 e hoje nós estamos usando 3:1. Nós ponderamos muito a respeito e achamos que 3:1 também é uma situação que coloca o trader operando com as chances consideravelmente a favor dele e torna mais possível a gente atingir objetivos. Mas principalmente isso faz com que o risco de cada operação seja menor ainda. Se você tiver dúvidas sobre o método com stop, quiser usar o método com stop ou o Terminal Enfoque, não hesite, ligue para nós aqui, o telefone é 3957-5890 ou contato@constop.com.br. Se quiser me mandar um e-mail também, eu respondo e-mail. Meu e-mail é fbotelho@enfoque.com.br. Constop funciona também. E nós teremos prazer em esclarecer as dúvidas sobre o método Constop ou sobre os nossos produtos, nossos alertas, sobre a consultoria que nós fazemos e até sobre o Terminal Enfoque. Muito bem, eu vou mostrar uma última posição que é JBS, que nós recomendamos a venda ontem de JBS. Vejam, nós estamos com essa acumulação que nós entendemos ser uma acumulação que vai dar continuação ao movimento de baixa, e nós nem esperamos a confirmação. Nós estamos, por várias outras razões técnicas, estávamos baixistas em JBS, então essa indefinição de ontem, que na verdade no fechamento, perdão, não estou mostrando aqui, agora sim. Então, aqui está a JBS. Nós entendemos que ele está fazendo uma formação de topo aqui, com ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, uma formação de cabeça e ombros. Acho que dá para a gente chamar assim. Onda 1, 2, 3, 4, 5 e formação de cabeça e ombros. Então, nós estamos vendendo nessa resistência com stop acima desse topo e objetivo apenas a última perna. Nós poderíamos eventualmente ter pensado em projetar o objetivo da formação de cabeça e ombros, que nos daria uma projeção bem mais abaixo. Vejam, seria a projeção desse segmento aqui para baixo a partir daqui, e nós aí estaríamos projetando para o topo, para o último fundo, perdão, de outubro, né? Mas não, projetamos apenas essa última perna, e isso já nos deu uma situação de mais de 3:1 em termos de fator lucro-prejuízo. Mas nós temos às vezes somos pegos de surpresa, porque na verdade essa situação ontem no fechamento, quando nós operamos, ela não estava, esse candle não era branco, esse candle era preto e ele estava mais para baixo aqui. No fechamento ele teve essa alta. E com isso nós saímos de uma situação de termos um shooting star, ou uma estrela cadente, para uma situação de termos apenas um candle de indefinição. Mas não nos preocupamos, porque entendíamos que tínhamos o stop bem protegido e que isso era um retângulo e que não deveria romper esse retângulo. Mas hoje fomos premiados com esse engolfo, né? Que, enfim,
torna esses 3 últimos candles uma formação baixista. E uma última aqui, MPX Energia, que nós recomendamos à venda também. Nesse dia, no rompimento dessa acumulação, nós vendemos e agora entendemos que os preços tiveram um pullback para a antiga resistência, para o antigo suporte, que hoje passou a oferecer resistência, já tinha oferecido anteontem também, né? Nós entendemos que isso é uma bandeira de baixa, que os preços devem cair. Nosso objetivo é 16,80, 17. Alguém deve estar se perguntando o que é essa linha verde. Essa linha verde é a linha do que nós chamamos a linha do palmo. Essa linha verde é a distância entre o preço que nós vendemos e o stop. Só que a nosso favor. A gente falava muito aqui, se eu, por exemplo, comprei nesse nível e pus o stop a 1 palmo de distância. Então a ideia que nós desenvolvemos, e que é uma ideia simples, mas é muito importante psicologicamente e para o bom resultado das operações, a ideia é que se nós temos o stop 1 palmo para baixo, então se o mercado baixar 1 palmo, a gente sai da posição com prejuízo, né? O método com stop está aí justamente para cuidar do risco de cada posição. As posições, por exemplo, que nós assumimos para o fundo que nós administramos são de 0,10% do capital do fundo. Gira em torno disso. São posições de risco muito pequenas. Mas, de qualquer maneira, se o mercado, então, numa posição de compra, ele vem 1 palmo para baixo, a gente é estopado. E se o mercado for 1 palmo para cima, não acontecia nada necessariamente, nós achamos que, estatisticamente, nós não estávamos nessa situação com as chances a nosso favor. E por isso desenvolvemos o que a gente chama hoje de regra do palmo, que faz com que, se os preços forem a distância original do stop a nosso favor, que no caso aqui dessa posição que eu mostrava para vocês, seria o caso de eles irem do preço que nós vendemos essa distância para baixo. Então, quando os preços chegarem aqui, o que nós ganhamos é que nós não perdemos mais. Então, numa posição de compra, quando os preços avançam a distância original do stop, a gente muda o stop para as cercanias do preço de compra, de maneira que a gente não perde mais, ou sai em casa, ou perde lá alguma coisinha. E a gente até, se possível, a gente até força para não perder mesmo. O que nós fazemos é que a gente olha o gráfico intraday de 15 minutos e vê se dá para proteger o stop embaixo de algum fundinho, né? Às vezes você acha um fundo um pouco abaixo do preço que você comprou. E aí você põe abaixo desse fundo. Muitas vezes você tem um fundinho um pouquinho acima, aí é ótimo, porque você já põe acima do preço de compra e não perde mais de fato, né? Então, é isso que significa esse risco verde que fica no nosso gráfico. Mas a gente acha que é muito legal e os nossos clientes gostam muito, os clientes para os quais nós ajudamos e damos consultoria para que eles administrem as suas carteiras, eles gostam muito do processo visual. Quer dizer, nós então, se a gente tiver uma carteira de ações, a gente então vai ter essa situação aqui. Eu vou mostrar uma outra posição que nós recomendamos também, que foi a venda ontem de Porto Seguro. Vendemos ontem, sempre baseados no gráfico diário. Eu estava mostrando o gráfico intraday, mas esse é o gráfico diário. Vejam, no gráfico diário nós já tivemos essa reta rompida, e o rompimento dessa reta, com o rompimento dessa reta nós projetamos essa amplitude para baixo, 13,50 é o nosso objetivo. E ontem nós tivemos os preços encostando numa reta de resistência e deixando um candle de indefinição que faz com que esses dois penúltimos candles componham uma formação de reversão de candlestick chamada Harami.
Harami não é a indicação de candlestick mais confiável, mas como ela acontecia num contexto importante, que era justamente no teste dessa reta de resistência e também desse nível de resistência, então nós achamos uma boa indicação. Então é isso que os clientes gostam. Veja, você está vendo o seu gráfico e você acompanha as suas posições seguindo esse gráfico. No Terminal Enfoque, a gente tem o gráfico, a gente tem esse processo todo no gráfico diário, né? Esse íconezinho aqui é muito legal porque tem o motivo, seja o seu motivo, e você deve escrever isso no seu gráfico. Isso é muito importante para nós. Ou o motivo que a Constop deu para fazer essa operação. Então aqui está lá, formação de candlestick, nuvem negra em reta de resistência, projeção do objetivo de cabeça e ombros anterior, stop acima da resistência. Que mais que eu posso falar aqui para vocês também? Então esse é o gráfico diário. Se a gente vai para o gráfico intraday de 15 minutos, a gente tem as mesmas marcações no gráfico. Bem, um outro aspecto que também é importante, que na verdade é o que eu queria falar, é que é muito importante a gente ter no gráfico marcado o motivo da nossa nossa venda, no caso, né? A nossa venda short. Por quê? Bem, para nós isso é muito importante, eu acho que isso é muito importante para todo mundo devia ter isso, e a nossa recomendação que nós aqui consideramos muito importante, porque já nos salvou de poucas e boas. Todo dia, antes do fechamento, nós olhamos o gráfico diário e olhamos o candle que está se fechando. Antes do fechamento 5 minutos, 10 minutos antes do fechamento, quando o candle já está com a característica que ele deve ter, salvo algumas ocasiões em que há algo no fechamento assim que muda consideravelmente a característica do candle do dia, mas isso é muito raro, né? Ou isso é raro, digamos. Então 5 para 5, 10 para 5, a gente já tem uma boa noção de qual vai ser a cara, o jeitão do candle. E aí a gente faz um exercício muito simples, que é ler no ícone que está ali do lado, passa o mouse em cima e a gente lê o motivo. Por exemplo, vamos usar esse gráfico aqui e passar aqui, formação de candle de nuvem negra. E então é esse o motivo? Tivemos uma nuvem negra? Era nuvem negra, né? Nós vendemos ontem. Ontem nós fomos surpreendidos com a alta desse processo aqui, que a gente pode até ver no gráfico intraday de 15 minutos. Vejam o que aconteceu ontem no fechamento. O mercado estava aqui embaixo, fechando praticamente na mínima do dia, e aí no fechamento ele teve esse rally aqui, Ele teve esse rally, e por isso o que era nuvem negra, e nós fazemos o planejamento logicamente antes de acabar o leilão, né? Então o que era nuvem negra não virou nuvem negra, mas continuou sendo um harami, um candle de indefinição, que também é uma formação negativa, quer dizer, não mudou nada. Então, na verdade, nós teríamos que ter modificado isso aqui hoje para formação de candlestick de harami, né? Mas hoje, eu olhando isso, e nós fizemos isso no fechamento, para essa posição recomendada, nós estamos absolutamente à vontade, quer dizer, isso aqui está perfeitamente nos conformes. Mas se tivesse o mercado hoje, por exemplo, feito assim, e o nosso stop já foi baixado hoje, por outras razões aqui, que não cabe comentar agora. Mas se os preços tivessem feito um candle desse tipo aqui, poxa, não tem mais esse processo de reversão, né? Isso aqui, quando muito, nós íamos chamar de uma bandeira. Então, nós não esperaríamos até o preço chegar no nível onde nós tínhamos posto o stop e liquidaríamos a posição no fechamento. Isso a gente faz muitas vezes, tá? Muito bem. Talvez eu possa falar de uma última posição aqui, que nós recomendamos essa semana, que foi Sabesp. A recomendação se deu em função de, vamos ver aqui, estrela da tarde e bull trap no topo histórico e na reta guia do canal de alta. A reta guia do canal de alta, que é isso aqui.
nós temos esse canal e nós temos, não, acho que não é esse canal aqui não, acho que é esse outro canal aqui. Temos esse canal aqui e então temos esse canal e estamos vendo que os preços estão na reta guia desse canal e tivemos um bull trap, o mercado chegou a romper esse nível, foi lá em cima e voltou e fechou cá embaixo, tá? Hoje no gráfico intraday, hoje nós então olhamos esse candle. Estrela da tarde continua válido? Continua. Isso aqui, na minha leitura, parece uma bandeira de baixa. Então, nós estamos tranquilos. E essa é como fica no gráfico intraday de 15 minutos. Nossa projeção para a Sabesp é R$60. No gráfico intraday fica assim. O stop está aqui em cima, acima desse topo. E quando essa resistência, esse suporte for rompido, se for rompido como nós entendemos que vai ser, nós provavelmente vamos estar baixando o stop para esse nível, e daí vamos abaixando o stop. Quando os preços chegarem no palmo, nós vamos estar colocando o preço para baixo do preço de venda, provavelmente, e assim a gente vai ajudando os nossos clientes a administrarem as suas posições. Muito bem, vamos passar para responder as perguntas. Felipe, o que temos aí? Começar com a análise de Petrobras e Vale? Vamos falar de Petrobras e Vale. Petrobras teve um rally considerável, mas vejam, aqui no meu gráfico ela foi pega depois de ter tentado escapar dessa pequena reta de resistência de médio prazo. 1, 2, 3, 4 meses. E foi segura. Esse comportamento de Petrobras está meio estranho, né? Ele é uma espécie de uma deriva, ou talvez a gente possa mais para frente falar, não, isso não foi uma deriva, isso foi um triângulo que, enfim, mas a minha ideia é que isso, e logicamente eu sou coerente com a minha análise de Bovespa, eu acho que essa acumulação vai mostrar ser uma acumulação que vai dar continuidade a esse movimento de baixa. Eu acho que os preços caminham para teste do fundo do subprime a R$14. Eu gosto sempre de mostrar o petróleo estava numa baixa muito acentuada, estava dando, só um minutinho aqui para eu, e eu vou mostrar, isso aqui é o crude oil, que rompeu um nível importantíssimo, que eu tinha destacado aqui em outras quintas técnicas, e voltou a subir. Mas eu estou um pouco desconfiado do que seria um bear trap. Primeiro porque hoje, depois de ter rompido esse nível, os preços seguraram. Então, eu acho que talvez isso aqui possa evoluir para uma acumulação que então eu entenderia que iria dar continuidade ao movimento de baixa. E se a gente olha o petróleo Nova York, esse é o petróleo à vista, né? Esse aqui é o petróleo Nova York. Bem, sim, eu queria dizer também que a gente sabe que as tensões no Oriente Médio se acirraram um pouco com os testes que o Irã está fazendo, seus novos mísseis, e eu tenho visto o petróleo ter essas reações
violentas todas as vezes que a gente tem algum tipo de tensão no Oriente Médio, mas também tenho assistido o petróleo voltar. É lógico que se nós partirmos para alguma coisa mais séria no Oriente Médio, essa tendência vai ser de alta. Mas tecnicamente, a minha leitura é muito forte no sentido de que nós vamos ter uma baixa importante aí no petróleo. Eu já falei essa análise várias vezes aqui, mas vou rapidamente repetir. Eu preciso de mais parâmetros aqui. Nós temos o gráfico do petróleo desde 1983 e vemos que ele é uma commodity que habitou essa toca aqui, e vai dos 12 aos 36, 38 dólares. Rompeu essa faixa de oscilação que ele habitou durante 20 anos. Rompeu em 2004, eu entendo que foi por conta da farra de liquidez que foi promovida nos Estados Unidos e no mundo. Deu no que deu, ele foi até 145, depois deu no que deu, subprime, ele caiu, bateu na parte de cima, no telhado dessa caverna que ele vivia. Aí ele voltou a subir, e agora eu acho que ele está dando mostras claras de que está perdendo o ímpeto. Fez um topo, não conseguiu fazer um topo superior ao último topo, já rompeu essa reta, já rompeu essas outras retas, agora teve essa volta, mas eu acho que é vida curta. Hoje nós tivemos essa estrela cadente e vamos ver, vamos acompanhar se esse nível aí de 88, 89, ou vamos dizer, um fechamento acima de 90, eu acho que recolocaria o petróleo aí provavelmente até para ele chegar novamente perto do 100. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer, eu acho que ele vai ficar aprisionado aqui, a força gravitacional dessa acumulação vai mantê-lo aqui por algum tempo, e no final das contas esses 78 vão ser rompidos e os preços voltam a cair. Então essa é a minha análise de petróleo. Isso coaduna um pouco com essa análise que a gente faz de Petrobras, em que a gente vê, se a gente puser apenas imaginar que o ciclo de alta foi a partir de Lula em 2002, correção Fibonacci de novo, para os preços voltarem aqui onde eles estiveram já uma vez, né? Nós entendemos que a correção do primeiro número Fibonacci é muito pouca correção para uma alta de 1.577% a partir do Lula. Agora, a gente também vê nesse gráfico claramente, e eu vou me permitir colocar aqui para vocês o gráfico em dólares, porque a gente vê claramente que, na verdade, esse ciclo começou em mais baixo aqui, né? Começou em 99. E de repente a gente pode até pensar que esse ciclo começou em 91. Essa grande alta que a Petrobras teve. Isso, preços em dólares da ação da Petrobras. Mas, então, aqui tem duas retas, mas a gente pode deixar uma reta só aqui. Essa reta tem uma correspondente reta guia, que nos dá um lindo canal de alta para a Petrobras. E, enfim, nós entendemos que onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, nós temos uma onda C, e entendemos que essa onda C deve trazer os preços para baixo do fundo do subprime. Então, em função disso, nós estamos baixistas. Eu estou vendo uma acumulação um pouco esdrúxula aí fora dos padrões normais acontecendo aqui no teste desse fundo A9, e nós entendemos que essa acumulação vai dar continuidade a essa baixa. Podemos ainda ter mais tempo aqui, né, embaixo dos 10, mas enquanto, minha gente, os preços não vierem acima de 10, eu estou mostrando aqui o gráfico em dólares, né? Volto para o gráfico nominal. Vamos ver qual é. Aí o gráfico em dólares era, na verdade, 10 dólares, né? Essa acumulação, essa resistência seria o equivalente a esses 20 e poucos dólares aqui. É esse nível que está marcado aqui no gráfico nominal.
ele vem a ser 20,47, 20,50. Então, enquanto os preços não vierem acima de 20,57, para todos os efeitos de análise técnica, ou pelo menos da análise técnica que nós aqui na Constop praticamos, isso aqui é uma acumulação que está acontecendo embaixo de uma resistência, vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então, nós estamos de olho para alguma indicação de reversão de candlestick próxima dessa reta, onde os preços estão agora. Por exemplo, se nós tivermos amanhã um comportamento desse tipo aqui, abertura e um tipo de um engolfo, nós vamos achar isso muito baixista e provavelmente estaremos recomendando a venda de Petrobras, tá? Somente aí um fechamento acima de 20,50 é que anula essa nossa análise, e que é viés neutro para baixa de curto prazo e viés de baixa, médio e longo prazo. Vale. Então, Vale, fica muito claro, né, que o ciclo começou em 98. E se a gente pegar o gráfico indexado em dólares, que eu vou trazer para cá, se a gente pegar o gráfico indexado em dólares, a gente vê claramente que esse ciclo começou em 88. Com toda a potencialidade de Vale, sendo ela uma empresa maravilhosa como é de fato, a gente não pode deixar de levar em conta que Vale subiu de 88 para hoje 72.000%. E teria subido de 88 até o topo anterior ao subprime, espantosos 109.000%. Muitos de vocês sabem, tenho muita experiência em análise técnica, porque estou há mais de 30 anos, muitas vezes bumbum na cadeira, como eu costumo dizer, olhando gráficos o dia inteiro. E isso acabou me dando uma experiência muito boa, de fato, até por osmose, não é? Mas eu considero que não tem nada que dá para dizer que é assim e acabou em análise técnica, porque é tudo muito relativo. Nós lidamos com o imponderável. E agora, tem uma coisa que isso não tem erro. Isso aí, esses anos todos me ensinaram que nos mercados de risco, quando você tem o lado esquerdo da montanha, você terá o lado direito da montanha. Quer dizer, você podia dizer assim, não existe lado esquerdo e depois planalto. Não existe. Você até pode ter o planalto durante algum tempo, mas depois você vai ter o lado esquerdo. E esse processo é tão mais confiável, quer dizer, eu acho que isso é tão mais verdade, quanto mais inclinado e quanto maior a amplitude desse lado esquerdo da montanha. Eu estou falando graficamente, logicamente, né? Isso aqui seria a tendência de alta. Se você tem uma tendência de alta muito inclinada, pelo menos no primeiro terço, você vai ter algo que é muito parecido em termos de simetria, fazendo mesmo o pico de uma montanha, não é? Então, quando a gente leva esse raciocínio simplório para a Vale do Rio Doce, quer dizer, qualquer coisa em termos de simetria que a gente põe aqui, a gente vê que Vale tem um potencial de queda muito grande, né? Alguma coisa assim. Nós também entendemos que esse foi um ciclo que começou aqui, no caso de Vale, em 2001, durou até antes do subprime, os preços tentaram fazer um topo, não conseguiram, e agora estão em tendência de baixa, já que essa
a acumulação foi rompida para baixo, os preços tiveram essa recuperação agora, mas nós entendemos que na verdade eles estão fazendo um pullback, ou estão fazendo uma onda corretiva no processo da onda impulsiva para baixo. Então, é assim que nós estamos enxergando essa alta que Vale está sofrendo agora. Vale lembrar que no processo de tendência de baixa, essas reações da tendência de baixa são violentíssimas, né? A gente até pode consultar Vale e constatar, né? Vejam aqui, por exemplo, em 1990, essa alta que Vale teve aqui no meio da tendência de baixa. Subiu 100%. Isso era em 1990, nós tínhamos inflação ainda. Nós estamos, não, mas isso é em dólar, veja. E depois caiu, subiu 100%, depois cai 28%, depois sobe mais 58%. E isso eu vou até colocar uma marca aqui, para que a gente possa localizar quando eu der zoom out no gráfico. Vejam, isso aconteceu nesse período aqui, né? Foi essa alta aqui, no meio desse processo de baixa. Então, há altas violentíssimas, mais uma alta aqui, o mercado começou a cair, daí pá, sobe 55% em pouco tempo, né? Para depois voltar a cair também, né? Então, Vale não é um bom exemplo para a gente mostrar tendências de baixa, porque como nós estamos vendo, ele está subindo desde 88 em dólares. Sim, o dólar caiu, mas de qualquer maneira, se a gente vê o gráfico não indexado, a gente também vê uma alta aí desde 98, né? Em reais também. Outro aspecto que a gente tem que levar em conta, e estamos levando em conta, eu falei para vocês que nós estamos considerando isso como sendo apenas um pullback, e o pullback seria para essa reta aqui no gráfico nominal, veja. Ele está lá agora, está testando esse nível, e portanto ele ainda não mostrou nada, né? Além do que, nós temos essa reta aqui, que vem lá do topo principal, e que nós temos uma margem de manobra com essa reta. Ela deve estar por aqui, mas ela pode muito bem estar exatamente aqui, que também não foi rompida. É essa reta aqui que vocês estão vendo. De maneira que, minha gente, Vale não mostrou nada ainda com essa alta. Nós continuamos baixistas e esperando alguma indicação de candlestick de reversão dessa alta para baixa, quando então nós entendemos que vamos ter mais uma oportunidade de venda de Vale do Rio Doce. Felipe. Bom, a gente tem uma pergunta aqui sobre o dólar. Quem pergunta é o Padim. Fausto, na sua opinião, qual é o teto e o chão do dólar futuro, segundo a influência do ministro Mantega? Eu estou um pouco preocupado porque a minha análise tem coincidido com a análise do ministro Mantega. Geralmente ela é inversa à do ministro Mantega, mas agora a nossa análise aqui tem coincidido, né, Felipe? Felipe até está preparando uma análise elaborada do dólar, que nós vamos estar enviando para a nossa base de dados, e vai ser o início de um serviço que nós estamos lançando, que é essa newsletter sobre o dólar. Nós vamos estar fazendo uma newsletter mensal, e vamos estar soltando também como se diz, update. Nós vamos estar soltando atualizações dessa análise toda vez que houver uma mudança significativa nessa nossa análise de longo prazo. Essa análise nossa, esse produto nosso se destina a todas as empresas que fazem importação ou exportação. Nós entendemos que há uma necessidade muito grande e há uma carência de informações e de análise no mercado de dólar. As pessoas que operam dólares, as empresas ficam perdidas. Elas não sabem se fecham o câmbio agora ou se esperam. Então nós pretendemos suprir
essa lacuna que existe no mercado com a nossa análise técnica do dólar. E a semana que vem o Felipe vai estar apresentando na quinta técnica essa nossa análise mais elaborada do dólar. Eu recomendo a vocês. O Felipe é economista, eu acho que tem a análise técnica que eu tenho, eu acho que consegui passar a minha experiência para ele tem então essa experiência de análise técnica e combina isso com os conhecimentos de economia que ele tem e com um manejo, algo que eu estou muito longe de conseguir. Ele tem um manejo muito grande de Photoshop e de gráficos no computador, mas a parte gráfica, de layout, né? Então ele consegue pegar gráficos, fazer comparações e, enfim, uns gráficos muito interessantes. Eu recomendo, próxima quinta, vocês assistirem essa análise mais elaborada que o Felipe vai apresentar para vocês. Mas vejam, então vamos lá. Dólar, agosto, essa é a situação. Nós temos aqui, trazemos o gráfico desde 1991. E vejam o que nós temos aqui. Nós temos esta pérola de reta de resistência. 2003, minha gente. Primeiro ponto em 2003, outro ponto em 2008, outros 2 pontos em 2011. É muito bonito isso, né? A gente vê que é esse processo que trouxe os preços para baixo. Aí nesse ínterim nós temos essa outra reta aqui também que é muito bonita, né? Então nesse ínterim nós tivemos a tendência de baixa respeitando este rumo. E agora, recentemente, eles passaram a não mais respeitar esse rumo. Bem, isso nos dá a possibilidade de nós termos um objetivo, que seria o primeiro número de correção Fibonacci desse processo, que nos leva exatamente ao fundo do ao topo da crise do subprime, né, que foi lá a 3, e que hoje está a 3,50. Porque parece muito, né, mas o dólar não teve a 13,50 na crise do subprime. Vamos ver quanto é que o dólar teve na crise do subprime. O dólar, na verdade, na crise do subprime, esteve a 2,60, o dólar comercial. Mas é que isso é o que corresponderia o mercado futuro hoje. E o mercado futuro foi para um nível que hoje corresponderia a 3.000, a 3,50, 3,40. Então, esse é o potencial. Nós estamos aqui vendo os preços testarem essa resistência, que foi a resistência do estresse, quer dizer, da alta referente ao estresse do rebaixamento dos Estados Unidos do ano passado. Os preços romperam esse nível, mas estão trabalhando nesse nível. E o fato de eles terem segurado nesse ponto aqui faz com que a gente reforce a nossa análise de que esse processo vai ser chamado no futuro de um retângulo que tem tudo para dar continuidade ao movimento de alta. Tá? Então, nós estamos altistas no dólar, é um dos ativos que nós recomendamos a compra e entendemos que esse engolfo que aconteceu nesse nível de suporte é bastante significativo e os preços devem subir inicialmente para teste desse último topo aqui do mês de maio a 21,30. A 2,13, 2,35. Felipe. Agora, sim, nós não descartamos a possibilidade de que o segundo número Fibonacci seja atingido aí no médio e longo prazo e até o terceiro nível Fibonacci seja atingido. Nós estamos falando de R$4 e R$5 para esses níveis Fibonacci. Por quê? Porque em relação ao que os preços estão hoje no mercado futuro, o nosso gráfico mostra que os preços estavam cotados a 10 em 2002. Isso aqui é o medo do Lula, dólar subindo. Naquela época o dólar estava R$10, tá? E hoje está a 2. Nós entendemos que é perfeitamente factível que ele vá para 4. Eventualmente, que seria a correção de 50% desse processo de baixa que aconteceu desde 2002. Mas acreditamos que a possibilidade dele atingir esse nível no médio prazo é muito grande.
Por quê? Porque essa reta é muito importante, essa reta foi rompida. Agora, daqui até lá, cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Né? Sempre usando stops, né? A gente aqui não precisa dizer para usar stops, porque nós já escolhemos um nome para a nossa empresa muito claro, não é mesmo? Com stops. Felipe. Bom, 3 participantes perguntaram de ELPL4. ELPL4, vamos lá. Eletropaulo. Então, a Eletropaulo teve uma big queda por razões fundamentais. Está aqui a nossa análise. Tendência de baixa. Nós entendemos que isso aqui pode ser considerado uma formação de topo, que significa que nós estamos projetando essa perna para baixo a partir desse nível, mas eventualmente nós podemos ter também os preços atingindo esse nível aqui. E o fato de que por enquanto essa reta foi rompida, nos dá esses níveis Fibonacci aqui que nós entendemos vão ser atingidos. Então, primeiro nível Fibonacci está aqui a 20 e 50, segundo nível, e coincidindo. Interessante que os níveis Fibonacci coincidem com esses níveis de suporte aqui, né? Esses dois fundos aqui. Um de maio de 2010, que é esse nível de 17,50, e outro de outubro de 2010, que é esse nível de 20 aqui. Então é isso. E a movimentação de hoje parece não deixar dúvidas que esse processo de baixa deve continuar. Uma operação aqui, entretanto, se torna um pouco mais difícil porque agora o stop estaria muito longe, né? Nós estávamos esperando que ocorresse uma bandeira mais bem definida e aí nós venderíamos no rompimento da bandeira com um stop logo acima da bandeira. Mas não sei se vamos ter essa oportunidade. Agora, como eu mostrei a vocês, nós estamos com recomendações, fizemos recomendação de venda em duas empresas, né? MPX Energia e CEMIG. E mais uma outra empresa de serviços públicos que é a Sabesp. Felipe. Próxima pergunta é BTOW3. A pergunta é BSB. BTOW3, tá? P2W. Então, minha gente, nesse processo de tendência de baixa, os preços estão numa reação que nós entendemos, talvez não, né? Vamos tentar entender a quantas anda essa tendência de baixa. Isso é uma perna muito bem definida. Aqui nós tivemos uma outra perna, que eu vou mudar a cor e a amplitude. Aqui nós tivemos uma outra perna muito parecida com essa. Que foi igual a essa primeira perna aqui, daqui até aqui. Essa perna também é muito parecida, né? Se isso aqui foi uma onda 1, isso aqui foi uma onda 2, isso aqui pode ter sido a onda 3. 1, 2, 3, 4, 5. Não dá. Muito difícil a gente contar ondas, né? No curto prazo. Então, vamos lá, vamos limpar toda essa área aqui. E aí a gente fica com essa alta. Também não dá para a gente saber. Os preços estão se aproximando dessa reta de resistência.
se nós tivermos aqui ABC e de repente se a gente tiver alguma formação de candlestick aqui perto da reta, eu acho que quem estava achando que ia ter alta pode pensar seriamente em apertar stops ou liquidar, né? Agora não dá mais para comprar, só daria para comprar se os preços... cuidado com o rompimento, muitas vezes um rompimento desse a gente deve ter um pullback, muitas vezes os preços fazem aqui uma bandeira acima dessa antiga reta de resistência, e aí a gente poderia pensar em comprar no rompimento dessa bandeira com stop embaixo da bandeira, aí sim. E aí qual seria o objetivo? O objetivo seria essa próxima reta de resistência, né? A gente pode também pensar em traçar Fibonacci, e aí a gente constata que o terceiro número Fibonacci estaria coincidindo com essa reta. Vejam, se os preços subissem, eles subiriam assim, daí estariam coincidindo com essa reta aqui. Então isso pode ser, né? A gente compra aqui no rompimento de alguma acumulação que faça, isso pode ser uma opção de compra. Isso aí. Um ativo que nós ficamos de olho hoje e quase soltamos uma recomendação de venda, e eu recomendaria vocês ficarem de olho amanhã, é Banco Banrisul. Banrisul. Aqui. Agora eu formulando a pergunta e eu respondendo a pergunta. Vejam, esse é o gráfico de Banrisul, que começa a ser cotado em 2007, né? E aqui está a situação. Nós tivemos essa reta rompida, mas ainda estamos na força gravitacional dessa grande acumulação lateral, né? Isso aqui a gente pode chamar de uma tendência lateral, né? 2 anos andando nessa faixa que vai de 12,50 a 20. Mas nós temos essa pequena reta que já é razoavelmente confiável, que tem 1, 2, 3 pontos. E hoje eu teria deixado o seu quarto ponto, né? Isso aqui tem uma margem de manobra, a gente pode puxar isso para cá. E hoje, próximo do fechamento, ela estava numa situação de estar nos dando uma nuvem negra, né? Quase nos deu uma nuvem negra aqui. Isso aqui também está com cara de deriva, então nós estamos de olho nisso aqui. Conforme o fechamento amanhã, nós provavelmente vamos estar recomendando venda. Felipe. Estamos aí já. Próxima pergunta. Próximos do final, né? Desculpa, eu não entendi. Even 3. EVEN3. Tá. Então, a minha leitura é que esse processo todo é uma formação de topo, e assim como aconteceu em várias outras empresas do ramo da construção civil, esse nível, esse suporte vai ser rompido e os preços caminham para, eu entendo, lá para perto do subprime. Isso é longo prazo, né? Lá para perto do fundo do subprime. Isso é longo prazo. No curto prazo, nós tivemos já o rompimento dessa pequena reta. Principalmente quando a gente entende que uma acumulação dessas está chegando próximo do seu final. E essa aqui está muito especial, né? Ela está com uma simetria muito grande, né? Vejam essa alta aqui, muito parecida com essa outra alta aqui. Aqui nós temos 2 topos também. Enfim, mas no final de uma acumulação, quer dizer, o rompimento de uma pequena tendência como essa é bastante significativo, né? Então nós entendemos que esse processo é uma acumulação e que vai dar continuidade a essa baixa que a precedeu. Hoje nós tivemos aí os preços sentindo
essa resistência que foi encontrada aí a 7, né? Vejam, temos fundo aqui, fundo dessa pequena acumulação aqui, de 15 dias de abril. Temos esse fundo aqui dessa queda de fevereiro, todos acontecendo nesse nível. Os preços sentiram esse nível, mas sentiram esse nível depois que tinham rompido a resistência desse último topo aqui. Quando se rompe a resistência, o mercado tem que ir, né? Não pode ficar vai, não vai. Então isso aqui já me acendeu o sinal amarelo, mas não dá para a gente ter qualquer indicação mais conclusiva. Eu acho que temos que ficar de olho nisso aqui, talvez, e ver se a gente tem aí, não tivemos, né? Se tivéssemos tido um engolfo hoje, eu acho que teríamos uma ótima indicação de venda. Não tivemos. E fora isso, acho que se tivermos um bom fechamento acima da máxima de hoje, que é 7,05 aproximadamente, aliás, perdão, a máxima de hoje é 7,05, vamos ver exatamente aqui para não falar besteira, a máxima é 7,05, exatamente. Se tivermos um bom fechamento acima desse nível, os preços podem tentar vir buscar essa reta aqui, e acho que eles vão atingir, na verdade, os dois topos aí de março e maio, antes de atingirem esse nível, ou juntamente, né? Nós temos também aqui uma resistência considerável, esse nível como mostrei, né? Estamos aí num nível de resistência importante. Se esse nível, e ele vai embora, né? Eu sempre digo aos meus alunos que quando a gente está brincando de nível de suporte, está mexendo com nível de suporte e resistência, a gente tem que olhar à esquerda e ver o que tem lá para a esquerda, porque quanto mais eventos técnicos nós tivermos para a esquerda, mais importante vai ser esse nível. Então é isso, um nível importante. Se esse nível é rompido, ele provavelmente vai buscar esses topos aqui, mas ainda não desconfigura essa nossa análise de baixa de médio e longo prazo. Aqui nós temos uma reta que a gente tem que adequar para cá. Isso aí. Felipe. Estou de olho no setor financeiro. O setor financeiro está testando essa resistência aqui. Esse é o índice do setor financeiro. Rompeu esse nível aqui. Se a gente vai para... Bom, vamos lá, vamos mostrar em Bradesco. Itaú está mais claro ainda. Mas vejam o que aconteceu com o Bradesco. A mesma coisa aconteceu com Banco Itaú. Que reta foi rompida? Essa aqui é a mãe de todas as retas. 98, 2002. Isso aqui é tecnicamente nesse nível. 2009, 2011. E tchuft! Os preços rompem esse nível. Rompem esse nível, voltam. Eu entendo isso aqui como sendo um pullback para a reta, é coisa que costuma acontecer, e os preços agora estão testando essa resistência aí, e encontraram essa resistência antes de chegarem na resistência. Isso aí eu vejo isso da seguinte maneira: resistência o que é? É um local onde ficam acampados um destacamento dos ursos, do exército dos vendidos. Às vezes fica um destacamento, às vezes fica um pelotão, às vezes tem lá o segundo exército dos ursos acampado nesse nível. Então, à medida que os touros se aproximam de um nível desses, ora, se eles percebem uma agressividade muito grande dos vendidos nesse nível, essa resistência acaba sendo percebida antes dos preços chegarem no nível. Isso significa que esse nível, significa não, mas a leitura que eu faço é que esse nível é muito importante. É o que eu estou vendo aqui em Bradesco, nesse nível específico aí de 31,20, 31,20, 31,40, que é onde, teoricamente, está, ou graficamente, está essa resistência, né?
essa reta a gente tem uma margem de manobra aqui com essa reta, ela pode estar um pouquinho para cima, não importa, né? Então o fato é que os preços estão chegando nesse nível e estão sentindo esse nível. Então vamos esperar para ver se nós vamos ter aí algum tipo de... vamos ser premiados com alguma indicação boa de reversão, né? E se tivermos algo como isso aqui, por exemplo, é stop aqui em cima desse nível, minha gente, e venda aqui, objetivo aqui no fundo dessa acumulação a 24, e nós vamos ter um lindo trade de venda aí, porque vamos estar falando em 6, 7 a 1, né? Possibilidade de ganhar 6 e estamos arriscando 1 aqui. Felipe. Bom, estamos na última pergunta então, porque já estamos em cima da hora. Ok, eu tenho uma pergunta, eu vi que foi perguntado Cruz 3 aqui, que caiu o chat agora, já voltou. Cruz 3, temos uma pergunta. Cruz. Consumo Cruz. Cruz 3. E sobe Cruz 3, hein? E o W3, você fez uma análise agora, teve um pessoal que teve problema no som, você lembra qual que era aí? Eu já volto para a BTLW3 e a gente fecha. Então, vai subir, hein? Agora, de 97 até hoje subiu 15.445%. Não é o que subiu o Vale, mas também 15.000% não é mole, né? Um belo do investimento. Muito bem. Os preços bateram no último topo e nós tivemos uma formação de candlestick bastante poderosa, que é uma estrela da tarde, com uma estrela cadente também. Então, puxa, eu não vi isso aí, Felipe. Se tivesse visto, eu acho que hoje isso aqui confirma essa formação de candlestick. Está vendo, Felipe? Fica de olho nisso amanhã. Eu acho que essa é uma indicação boa de venda. Eu não vi. Se tivesse visto, eu acho que eu pensaria seriamente em recomendar uma venda nesse nível. Stop aqui e objetivo. Objetivo, a gente tem que imaginar que essa reta vai ser rompida, né? Até porque, se a gente elocubrar um pouquinho com Elliott, a gente vai ver, a gente consegue ver 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que o 5, o último foi 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui um topo duplo. Opa, isso está bonito, hein? Então dá para a gente projetar isso tranquilamente para o primeiro número Fibonacci, que, nossa, olha, esse primeiro número Fibonacci está em 15, 50. A gente pode simplesmente projetar para esse objetivo aqui a 20, para esse nível de suporte aqui a 20. E a gente tem um trade muito legal aí. Logicamente, se os preços chegarem, se isso mostrar ser uma formação de topo importante, a gente, com os preços chegando a 20, a gente pode pensar em apertar o stop. De repente, se os preços fazem apenas uma bandeira aqui e caem, a gente deixa o stop aí e depois tenta descer mais com os preços, né? Um rompimento acima de 30, entretanto, anularia essa análise e colocaria ele de volta na tendência de alta, né? Que eu lembro, tendência de alta é aquela que só acaba quando termina. Mas essa formação de candlestick é poderosa, acontecendo num topo, o contexto é bom, a gente faz uma contagem que mostra que esse movimento pode muito bem estar se findando. Então, acho que vale o risco de colocar uma posição, sim. Nós aqui, a gente faz recomendação de vários para os nossos clientes, a gente faz aí 2, 3 recomendações de compra ou de venda por dia. Mas nem todas o fundo que para o qual nós damos consultoria, que é o fundo com stop, pode se aproveitar, né? No fundo com stop nós vamos atrás de 10% ao ano,
Com isso nós precisamos ganhar 0,78 por mês. Esse é o risco do mês, nós só podemos gastar 0,78. Isso significa que, teoricamente, salvo motivos de força maior ou riscos de mercado, mas também não deve mexer muito nisso, né? Então, mas teoricamente a nossa cota não cai mais do que 0,78 por mês. Se a gente for péssimo no mês, a gente vai ter um prejuízo de 0,78. E com isso a gente está muito amarrado, né? Esse 0,78 a gente ainda divide em 2 períodos, 2 quinzenas, 0,40 aproximadamente por quinzena. Então, a gente pode tomar, por exemplo, 4 posições em que a gente está arriscando 0,10. E aí, para tomar mais posições, a gente tem que mexer o stop, porque cada vez que a gente mexe o stop, ele libera risco, né? Bom, deixa eu terminar para a gente não entrar aí no horário do Marcos. Eu só vou falar rapidinho de BTOW3, que nós já analisamos, e indefinido, minha gente. Está aqui BTOW3, ele deixou um candle indefinido e está tudo indefinido. Ele provavelmente chega aqui, se romper essa reta, ele vem para essa outra reta aqui, que ele deve encontrar a 12.